Olá, pessoal. Vamos dar, então, continuidade à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre contrato psicológico do trabalho. O conceito de contrato psicológico do trabalho, ele vem de um conceito maior, ele vem de contrato psicológico, que é muito comum a gente encontrar no dia a dia. E aí esse vai ser o primeiro conceito que a gente vai explicar. Na verdade, nós vamos responder duas perguntas, né? Primeiro, o que é contrato psicológico? E depois, a importância das expectativas. Por que essa questão da expectativa? Porque é a expectativa, né, que você tem em relação a uma interação, um relacionamento que você tem com alguém, que vai gerar o contrato psicológico. Pode ser diversos tipos de contrato psicológico. O que nos interessa, no caso da administração, é o contrato psicológico do trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, entendendo o que é contrato psicológico. Baseado na teoria social, a qual argumenta que pessoas estabelecem relacionamento para dar e receber coisas valiosas. Aqui não tem ninguém franciscano, então é até uma questão que eu gosto de perguntar na prova. A gente interage com outra pessoa ou com outras pessoas para dar algo que interessa a pessoa, mas também a gente espera uma contrapartida. Então, a gente dá algo e recebe algo. A gente não só interage de uma maneira franciscana e vai dando as coisas para os outros, dando e imagina que vai receber. Não, a gente quer receber, a gente não espera receber. Tá? Então, esse é a base da teoria social. Né? As pessoas se relacionam para dar e receber coisas valiosas, importantes para aquela pessoa que está recebendo e importante para você também. O contrato psicológico existe sob a perspectiva do observador. Então, cada indivíduo tem as suas expectativas. Então, cada indivíduo constrói o seu contrato psicológico, que pode ser em várias áreas. E aí, mais especificamente, o emprego é um contrato psicológico no qual o empregado preenche suas responsabilidades. O que o empregado faz? Ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir as metas, ele tem que dar resultado, ele tem que ter ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa criativa, em suma. Né? Essas são as responsabilidades do empregado. Mas ele faz tudo isso, né? Ele está dando algo para a empresa, mas ele quer receber. O que ele espera? Né? Que o empregador agirá de forma recíproca. Então, a expectativa é que o empregador agirá de forma recíproca. Esse aqui é o contrato psicológico do trabalho, porque a gente já vai aprofundar daqui a pouquinho. Mas deixa eu só dar uma visão geral do que seria o contrato psicológico de uma outra forma. Vamos imaginar, você conhece um garoto ou uma garota e começa a namorar, né? A coisa começa a ficar um pouco mais séria, né? Você observa que tem muita afinidade entre os dois, e aí apresenta a família de um, né? Vai lá, vai visitar a sogra, o sogro, e começam a namorar. Bem, quando você começa a namorar, pelo menos, gente, eu estou falando de um relacionamento mais conservador, tá? É lógico, existem várias possibilidades de namoro, mas eu estou falando daquela mais tradicional, mais conservadora, que não é a única, mas para exemplificar eu tenho que usar esta. E aí você começa a namorar, não é uma relação aberta, digamos assim. Aí você está namorando, né, já tem lá 5 meses, está feliz da vida, se sente muito bem com a pessoa com quem você está, com seu namorado, com a sua namorada. E uma das coisas que é normal namorado e namorados fazerem é sair. Então, eventualmente, você sai para um restaurante, vai para um barzinho e chega em determinado horário, 11 horas, meia-noite, você deixa o seu namorado ou a sua namorada em casa e volta para o seu lar. E aí, suponhamos que você deixou a sua namorada em casa e foi para casa, inocentemente, entre aspas. E a sua namorada ligou para todas as amigas dela, saiu com elas e voltou às 7 horas da manhã. Pergunto para vocês, tem 6 meses de relacionamento, de namoro. Tem algum lugar que está escrito que é proibido fazer isso? Não, não tem. Na verdade, isso é um contrato psicológico, é uma expectativa que eu tenho, né? Eu diria isso no relacionamento mais tradicional. Uma expectativa que, se eu estou com aquela pessoa, ela tem que dar mais atenção para mim, evitar sair, bobeira, mas muitas vezes a gente pensa isso, evitar sair sozinho, ainda mais na madrugada, né? E aí, se eu descubro isso no dia seguinte, né, eu tenho uma expectativa que a pessoa, entre aspas, vai ficar em casa, certo ou errado, é essa expectativa que eu tenho, e a pessoa saiu. Né? A minha namorada saiu, voltou às 7 horas da manhã, ficou lá tomando cerveja com as amigas, tá, se divertindo, sem problema nenhum, mas aí eu olhei para aqui. De manhã cedo, já ligo para mim, meu amigo, e falo assim, e aí, André, beleza? E aí, o que houve? Terminou o namoro? Por que não? Porque essa namorada estava às 7 horas da manhã lá, no barzinho, né? E aí, né, a sociedade pressionando, aquela coisa toda.
E aí, o que aconteceu aí? Houve uma quebra de expectativa. Isso que é o chamado contrato psicológico. Quando eu estou namorando nesse tipo de relacionamento, eu tenho uma expectativa que isso não vai acontecer. E quando acontece, o que é uma quebra de expectativa. E aí eu vou tomar alguma ação, que podem ser diversas ações, vai depender da pessoa, né? Então, houve uma quebra do contrato psicológico. E aí eu posso brigar com a minha namorada, eu posso terminar com a namorada, posso não falar nada com a minha namorada, em suma, não sei o que cada um vai decidir, mas você vai decidir. Você tinha uma expectativa, ela foi quebrada, e a partir dali você vai tomar uma ação. Então, a mesma coisa acontece no ambiente de trabalho, né? Aí a gente chama isso de contrato psicológico do trabalho. O que é o contrato formal? É aquele que você assina, dizendo qual vai ser a sua carga horária, qual vai ser o seu salário, que você vai estar sujeito às regras da CLT. Então, está tudo bem definido, mas não é tudo que está ali. Quando você entra para trabalhar, muitas das coisas são psicológicas. Então, por exemplo, esse quadro aqui é uma foto que eu tirei do Museu Nacional de Belas Artes. Me chamou a atenção por dois fatores. Primeiro, né, o nome dele era Acidente na Construção Civil. E aí tem a, né, segurança do trabalho, tem tudo a ver com gestão de pessoas, eu fui lá e tirei uma foto. E eu sempre tiro a foto do quadro e também do autor. E aí o autor me chamou muita atenção, que era da cidade da minha mãe, de Carangola. Eu achei mais legal ainda, só que eu acabei perdendo o nome do autor, essa foto desapareceu. E aí, por que essa foto está aqui? Né? Isso aqui é morte na construção civil. Imagina, você faz um processo seletivo para uma empresa, você vai trabalhar numa empresa, você gera uma série de expectativas, que eu vou poder aprender, que eu vou poder ganhar meu salário, que eu vou poder crescer, que eu vou poder fazer treinamentos, conhecer novas pessoas, ter um clima de trabalho, isso são milhares de expectativas. Você nunca tem expectativa de que você vai morrer dentro daquela empresa. Então, aí uma quebra pesada do contrato psicológico do trabalho. Você nunca imagina que eu vou começar a trabalhar numa empresa e que lá eu vou morrer. Tá? E aí, avançando, explicando agora o conceito, né, o que é o contrato psicológico do trabalho, é um fenômeno psicossocial que ocorre sempre que se constroem vínculos, relações, né, entre duas pessoas ou mais, em que entre em jogo a expectativa. Então, a palavra-chave para contrato psicológico é a expectativa. O que eu espero, né, e o que a outra parte espera. A outra parte pode ser uma empresa, a outra parte pode ser uma pessoa. Né? Em jogo a expectativa da satisfação de necessidade de duas ou mais partes. Aí, como eu estou falando do trabalho, aqui tem o trabalhador, aqui tem a empresa. Qual a expectativa que a empresa tem em relação ao trabalhador? Que ele tenha habilidades, ele vai desenvolver um trabalho de mecânica, que ele saiba manusear as ferramentas, que ele saiba abrir o motor, que ele saiba reparar o motor, né? Que ele faça isso num prazo definido, que tenha, né, que faça o que foi solicitado, com a qualidade esperada, né? E, além disso, ter habilidades, desempenhar, atingir as metas, algumas características pessoais, seja um bom companheiro, uma pessoa que contribua para o bom clima de trabalho, que dê sugestões, que dê ideias, que seja criativo, em suma. Isto é o que a empresa espera do trabalhador. E a contrapartida, né, eu estou trabalhando numa determinada empresa, entro com as minhas habilidades, meus resultados, e com as minhas características pessoais, eu tenho expectativa que a empresa retribua isso. Né? E aí eu vou esperar que ela tenha sistemas e políticas que atendam às minhas expectativas. Então, um sistema de remuneração que seja compatível com o mercado, por exemplo, que ela pague pelo menos o que o mercado paga. Que ela, quando chegar à database, ela não faça um reajuste que fique abaixo da inflação, ou seja, se ela fizer isso, eu vou perder poder aquisitivo. Né? Eu quero que ela tenha uma boa política de treinamento e desenvolvimento, eu quero que ela tenha uma boa política de carreira, né, que isso vai me ajudar profissionalmente, que ela preste bons serviços organizacionais. Então, vamos imaginar, se ela tiver um restaurante, que a comida seja decente, que seja boa, que seja nutritiva, que ela tenha transporte, que seja um transporte que funcione, que seja um transporte seguro, né? Um plano de saúde, que seja um plano de saúde bom, que tenha bons médicos, que vá resolver os meus problemas e o da minha família. Então, essas são as expectativas, né, do trabalhador em relação à empresa e da empresa em relação ao trabalhador. O que é importante nisso? Por que chama contrato psicológico? Assim como no namoro, nada disso está escrito. É psicológico, só está na mente das pessoas. Mas, se essa expectativa não é atendida, você pode vir a ter problemas. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as consequências quando você quebra as expectativas. Tá? Mas antes, vou aprofundar um pouquinho mais. Quando eu falo que eu estou decepcionado, é uma fase indicativa da quebra do contrato psicológico
com o contrato psicológico de trabalho. Tipo assim, poxa, eu vim para essa empresa, mas estou decepcionado. Ou seja, que ele esperava algo que provavelmente não se concretizou. E mais algumas informações aqui. Estudos recentes afirmam que a violação do contrato psicológico por parte do empregador da empresa, em relação ao empregado, está positivamente relacionado a altos índices de rotatividade nas empresas. Quer dizer o quê? Se eu for para uma empresa, eu tenho uma série de expectativas, todas aquelas que eu falei, de remuneração, de serviço, de políticas, e vai quebrando uma por uma, eu vou sair daquela empresa lá fora. Então, o turnover fica mais alto. Tá? Isso aqui é bem óbvio, mas só para a gente reforçar esse conceito. E aqui é aquilo que eu estava falando, que é avançar daqui a pouquinho, que eu já vou falar. Os empregados respondem de uma maneira comportamental ou atitudinal. Então, eu tenho um comportamento ou uma atitude em resposta à discrepância, ao gap, à diferença entre aquilo que eu espero e aquilo que está sendo oferecido. Então, se tem uma diferença, se tem um gap, eu vou ter respostas. As mais comuns são essas que eu vou falar aqui agora para vocês. Né? Quais são as respostas mais comuns quando tem quebra do contrato psicológico? Então, 4 categorias de reação à quebra do CPT. Primeira delas, vou tirar o time de campo. Né? Dependendo, assim como um namorado ou uma namorada pode tirar o time de campo, se saiu? Não gostei, então acabou o nosso namoro. Beleza. Eu também posso, a partir de uma quebra ou de várias quebras, vai depender de cada indivíduo, do contrato psicológico de trabalho, começar a procurar outro emprego e sair fora. Então, essa é a categoria de reação mais comum que tem, pedir para sair. Isso é ruim para a empresa, porque um turnover alto é algo bem negativo para as organizações, porque você gasta para contratar uma pessoa, você gasta para treinar a pessoa, né? E quando ela está executando a função, já tem um conhecimento técnico, já tem um conhecimento dos procedimentos internos da empresa, ela sai, você está jogando fora, né, bastante dinheiro que você investiu nela. E aí tem que começar tudo de novo. Todo o conhecimento que você colocou nela está indo embora, está indo para o mercado. Então, pedir demissão. Pedir o boné é uma das formas de reagir à quebra do CPT. A outra forma é voz. Voz quer dizer o quê? Eu começo a reclamar. Então, com quem você reclama na empresa? Você reclama principalmente com o chefe, você reclama com os colegas, você reclama com a diretoria. E, às vezes, eu já vi coisas do tipo assim, reunião de diretoria com o presidente lá, o pessoal pé da vida com a empresa, tem que levantar a mão, já começa a detonar. Já está chutando o pau na barraca, do tipo assim, eu já estou de saída mesmo, vou falar tudo que eu tenho que falar. Né? E uma vez eu fui receber um aumento, eu trabalhava numa empresa que tinha aumento automático, olha que beleza, 6% a cada ano. E aí, o gerente me chamou na sala, me deu, André, parabéns, você já está completando um ano aqui, você está ganhando 6% de aumento. Mas eu acho que esses 6% não vai resolver muito não, porque o nosso salário está abaixo do salário de mercado, tem que dar uma revisada nisso aí. Ou seja, eu começo a reclamar. Bom quando tiver com a chefia, o problema é quando eu começar a ir para o sindicato. Aí o sindicato ele consegue catalisar todas essas reclamações e, eventualmente, pressionar a empresa por um maior aumento, maiores benefícios para os empregados. Porque ele ganha força que, com o pessoal reclamando e com a insatisfação, ele consegue mobilizar mais a categoria de trabalhadores. Outra reação, quebrou o contrato psicológico de trabalho, eu deixo de ser leal àquela empresa. O que isso quer dizer? Tipo, trabalho na Peugeot. André, que legal, você trabalha na Peugeot, montadora, multinacional francesa, legal pra caramba. Aí eu vi e falei, que legal, o quê, cara? A empresa está com nada, não. A empresa ela não dá oportunidade de crescimento, ela não dá treinamento. Lá as promoções é na base do conhecimento, da puxação de saco, o salário está baixo. E esse é só um exemplo. Mas eu começo a perder o compromisso com a empresa. Eu não estou falando, não é voz eu estar lá reclamando dentro da empresa. Eu estou, para pessoas externas, eu estou começando a não me comprometer com aquela empresa, eu estou começando a perder o vínculo, estou deixando de ser leal àquela empresa. Nem sei se você tem obrigação de ser, mas se você for, algum dia você vai perder quando tem quebra do contrato psicológico de trabalho. O que quer dizer? O indivíduo estará menos propenso a agir em favor da empresa. Então, quando você quebra o contrato psicológico, menor a disposição do empregado em defender a organização para o mundo externo. Então, aquilo que eu falei, a lealdade tem a ver com o mundo externo, enquanto a voz tem a ver com as questões internas. Você reclama para o chefe, para a diretoria, para a presidência. E, por fim,
né, você começa a tirar o pé do acelerador. Começa a ter muitas quebras do contrato psicológico, você começa a ficar chateado, você ainda não conseguiu um emprego fora, você já reclamou, você já está falando mal, meu amigo, aí você começa a ficar negligente. Tem que entregar até amanhã. Não deu para fazer. Tem que fazer com qualidade, faz minha boca. Né? As pessoas começam a ficar negligentes. Então, apresenta comportamentos negligentes, tais como atraso, mau uso do tempo. Hoje é dificílimo, né, com as redes sociais, né? Pelo contrário, é muito fácil você fazer mau uso do tempo. Usar o tempo de trabalho para resolver problemas pessoais, não me preocupo com a qualidade. Em suma, eu fico negligente com aquelas que são as minhas atribuições e as minhas responsabilidades. Então, essas são as principais reações que os empregados têm quando há quebra do contrato psicológico do trabalho. O que quer dizer quebra do contrato psicológico do trabalho? Eu tinha uma expectativa em relação à empresa, pode ser justa, pode não ser, porque a expectativa quem tem sou eu. Ela não foi cumprida, e a partir, né, desse não cumprimento da expectativa, eu começo a ter algumas reações negativas, com certeza. Tá? Aqui tem um complemento, né, mas eu vou pedir na prova essas quatro aqui, tá, gente? Quais são as reações dos empregados, mas baseado nessas quatro. Isso aqui é apenas para complementar, a Tânia Casado, lá da USP, ela acrescenta, né? Eu deixo de ficar comprometido com a empresa e eu tento me vingar, né? Vingança é coisa de otário, como diria o poderoso chefão, mas eu tipo, saio da empresa e levo um cara que trabalhava comigo, que era muito bom, né? Tipo, consegui tirar aquele cara de lá. O ódio é tão grande que você começa a achar que está vingando da empresa. E também afeta a saúde. Eventualmente, dependendo, aí vai depender da personalidade, do estilo da pessoa, algumas vão somatizar esses problemas e, eventualmente, pode ter depressão ou algum outro problema de saúde. Tá? Chama-se somatização, é internalizar problemas, e esses problemas viram questões de saúde. Beleza, eu estou falando um pouco rápido, né, gente? Mas é a última aula, vamos lá. E aqui, de forma geral, né, eu trouxe alguns exemplos de quais são as principais expectativas que os empregados têm quando eles entram numa empresa. Então, cada empregado vai valorizar mais uma e menos outra. Eventualmente, uma vai ser importante para mim, outra não vai ser importante, mais ou menos importante, sem nenhuma importância, mas eu vou falar, de forma geral, as mais importantes, que pesquisas indicam, né, o que as pessoas esperam das empresas. Primeiro, dinheiro, reconhecimento e recompensa. Primeiro, salário de mercado, né, bons benefícios e incentivos. Né, reconhecimento no sentido, olha, estou trabalhando direito, eu tenho potencial para ocupar funções mais complexas, posso ser promovido, então, quando tiver uma oportunidade, que eu seja aproveitado. Então, essa é a primeira, né, ser reconhecido e receber de forma justa pelo trabalho que eu estou executando. Quero crescer. Né? E crescer quer dizer o seguinte, quer dizer aprender. Você cresce como profissional, porque você começa a desenvolver o seu nível de competência, né? Conhecimento, habilidade, atitude ficam ampliadas. Então, se você está numa empresa que te oferece possibilidade de crescimento via educação, é ótimo. E também o crescimento de carreira. Né? Eu tenho a possibilidade de ter uma ascensão dentro da estrutura, da hierarquia da empresa. Então, isso aqui é uma expectativa que a maioria das pessoas tem. Algumas gostam de participar das decisões, né? De ter voz ativa do que vai acontecer e ele está lá podendo participar. Outros gostam de não ser perturbado pelo chefe, gostam de ter liberdade e autonomia. Alguns têm expectativa que a liderança seja uma liderança próxima, que esteja sempre apoiando, né? Que dê suporte para as ações do dia a dia, que ajude ele a crescer. Outras pessoas buscam empregabilidade e ocupabilidade. Isso é um conceito importante, ainda mais vocês jovens, né? E ainda mais nesse mundo que muda a todo instante. Esse é um conceito antigo, mas que sempre está ficando cada vez mais válido. Não basta hoje você conseguir um emprego, você tem que ter empregabilidade. Quer dizer o seguinte, é a capacidade de você se manter empregado independente da empresa. Ou seja, eu posso ser mandado embora hoje, mas em pouco espaço eu consigo outro emprego, porque as minhas qualificações, as minhas competências me propiciam a recolocação no mercado. Né? E aí isso quer dizer o quê? Que eu tenho empregabilidade, consigo me manter empregado mesmo que não seja na mesma empresa. Ela pode me mandar embora, mas daqui a uma semana, um mês eu consigo outra. Vou dar um exemplo. Eu já pedi demissão de uma empresa porque ela não
propiciava um bom nível de empregabilidade. O que quer dizer isso? Era a Odebrecht, que é uma empresa que valoriza muito os seus empregados, tem seus problemas, a gente sabe disso, né? Hoje está numa situação financeira até pagando, né, pelo fato desses problemas que ela tem ligado a obras, a corrupção, tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, mas eu sei que ela valorizava bastante o seu pessoal, né? A gestão de pessoas lá era bem, bem legal, bem interessante. Só que o modelo de gestão que eles empregavam não era um modelo atualizado. Eles valorizavam as pessoas, mas, por exemplo, assim, gestão por competência, né? Retenção de talento, investimento em treinamento, essas coisas eles não faziam de uma forma como as empresas de ponta faziam. Então, eu percebi, eu trabalhava em treinamento nessa época, que eu estava perdendo empregabilidade. Eu era feliz lá, né? O ambiente de trabalho era bom, mas o que eu fazia, se eu saísse daquela empresa, eu não conseguiria um emprego com facilidade. Então, eu precisava ir para algum lugar que me desse a oportunidade de aprender, que me desse empregabilidade. É muito ligado a isso aqui. E aí eu pedi demissão da Odebrecht para voltar para a Souza Cruz, no caso aqui para Papel Piraí, para ganhar menos financeiramente, mas ganhando mais em termos de empregabilidade. Tipo assim, eu voltei aqui para a Souza Cruz, a primeira semana eu já estava trabalhando em gestão de competência, que era a última novidade que havia em gestão de pessoas. Depois eu trabalhei em seleção de executivos, né? Depois trabalhei em planejamento de carreira. Então, para mim, foi ótimo, né? Melhorou muito a minha empregabilidade. Tem pessoas que gostam da camaradagem e coleguismo, e algumas gostam da diversão e alegria. Que tipo, a gente ganha pouco e se diverte. Então, isso aqui, de forma geral, é o que as pessoas esperam das empresas. Eu, particularmente, gosto muito dessas duas aqui. Olha. Aprender, né? Basicamente essa aqui, aprender, né? Oportunidade de crescimento, educação. Carreira, eu acho que é consequência. Sempre gostei de aprender, né? Não é à toa que estou na universidade, né? Hoje eu posso, como se diz, aplicar esse conceito, né? Eu estou o tempo todo aprendendo, todos os dias. E gosto muito de liberdade e autonomia, que a universidade também me propicia isso. Eu preciso de um chefe para me dar desafios, não preciso de chefe para ficar me cobrando, né? Dizendo o que eu tenho que fazer, que isso eu sei. Agora, ele pode me dizer, me dar feedback do que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer melhor, o que eu estou fazendo bem feito. Então, são as duas coisas que eu considero muito as expectativas que eu tenho dentro de uma empresa. Mudando a ficha, vamos ver aqui o que as empresas esperam das pessoas. Passar bem rapidinho aqui, né? Que a pessoa tenha foco na missão da empresa, foco na visão também, futuro, que atenda bem seus clientes, que cliente é fundamental, sem cliente a empresa não vai existir, que as metas e resultados, né, que as metas estabelecidas sejam atendidas, né, que a pessoa consiga atingir os resultados previstos para ela, que tem que ter foco em melhoria e desenvolvimento contínuo, não pode ficar parado no tempo, ainda mais hoje. Saiba trabalhar em equipe, seja uma pessoa comprometida e dedicada, é um termo que eu não gosto muito, mas que se fala muito é vestir a camisa, que tenha talento, tenha habilidades, competências, né, conhecimento, habilidade, atitude, que aprenda, que cresça profissionalmente e que, principalmente, não vá roubar a empresa ou fazer coisas, né, que vão desvirtuar os valores, né, ter ética e responsabilidade. Tá? Avançando, e aí eu vou entrar com um conceito que é bem legal, eu já falo dele há bastante tempo e desde que eu comecei a dar essa disciplina, né, eu achei isso aqui num artigo, trouxe para a aula, e agora as empresas estão investindo nessa questão do contrato psicológico do trabalho. Eu sempre falava isso, você consegue, em uma empresa, você monta uma empresa de menor porte, você é um jovem empreendedor, monta uma empresa de menor porte, dificilmente você vai conseguir pagar muito. Mas se você cria um bom clima dentro da sua empresa, as pessoas vão fazer vista grossa para o seu salário abaixo do mercado pelo clima que ela consegue ter, né? Esse é o conceito de contrato psicológico de trabalho, quando a gente fala de um contrato tipicamente transacional e um contrato relacional. Vamos explicar os dois e depois eu vou dar um exemplo prático. O que é um contrato psicológico de trabalho transacional? O foco é as questões mensuráveis. Então, quanto que eu vou receber? Vou receber hora extra? Qual é o plano de saúde? Ele é bom? Né? Então, tudo aquilo apresentam termos de troca bem definidos, normalmente termos monetários específicos no tempo de duração. Então, essa é a minha expectativa. Essas expectativas eu consigo mensurar. O salário eu consigo mensurar. Se o plano de saúde é bom ou não, eu consigo mensurar. Se a empresa paga
hora extra, eu consigo mensurar. E aí tem um outro lado do contrato psicológico, que é o contrato psicológico relacional. Esse é mais abstrato, esse é subjetivo, ele é, como está escrito aqui, ó, socioemocional. É difícil você defini-lo, não são menos definidos que os transacionais, conforme eu falei, são mais abstratos. É difícil você dizer quanto que ele vale em dinheiro. No plano de saúde eu consigo dizer o quanto ele vale em dinheiro, no salário, com certeza, a hora extra, com certeza, mas os relacionais não dá para a gente ver. E o que seriam esses? Ser tratado com respeito pelo chefe, ser bem informado de tudo que está acontecendo na empresa, poder aprender. Então, tudo isso são o conceito do chamado contrato psicológico relacional, né? E aí que está a grande sacada. Eu sempre falei isso e agora, né, eu comecei a ver que as empresas estão começando a trabalhar mais esse conceito aqui no Brasil, de uma forma meio sacana, mas estão começando a trabalhar. O que eu quero dizer? Olha só, contratos psicológicos fortemente relacionais. Então, fortemente relacionais são aqueles abstratos, que têm a ver com clima, com relação à comunicação, relacionamento com a chefia, oportunidade de aprendizado. Então, contrato psicológico relacional são capazes de influenciar a percepção e, portanto, a forma como são interpretados os elementos transacionais. Ou seja, de acordo com como é esse aqui, como que é a questão emocional, subjetivo, aquela questão da qualidade de vida, eu vou interpretar esse aqui. O que isso quer dizer? Se eu tenho um contrato de trabalho predominantemente relacional, ou seja, boas chefias, boa comunicação, boa oportunidade de aprendizado, as pessoas vão fazer vista grossa se eu não tiver um salário tão bom, como um salário abaixo de mercado, né? É isso que este conceito está dizendo. O exemplo que eu costumo trazer, eu já conheci algumas pessoas, quando eu estava em iniciativa privada, que trabalhavam na Globo e que confirmavam esse conceito. Depois, alunos, né, dando aula presencial é mais fácil, o pessoal falava sobre isso, o pessoal dizia, confirmava a história, né, de que quem trabalha na Globo, a Globo não paga salário acima do mercado, tá? Ela não é agressiva nesse sentido, e ela tem um turnover muito baixo. Mas por quê? Porque ela tem um clima, pelo menos até pouco tempo atrás tinha, né, não tem a reestrutura agora, não sei como que está, mas ela tinha um clima, uma valorização das pessoas, né, que fazia que as pessoas ficassem apaixonadas por ela. E aí, mesmo que tivesse oportunidade de trabalhar em outra empresa para ganhar mais, as pessoas falavam não. E aí a gente pode perceber isso nessa propaganda. Todo ano, na maioria dos anos, a Globo passa. Se for passar esse ano, está chegando a época. E quando chega o Natal, o Ano Novo, as festas de final de ano, ela faz aquela propaganda. A TV que você vê, as pessoas que você não vê, fazem a TV que você vê. Então, ela homenageava, né, o pessoal dos bastidores, todo mundo que não era ator, que não era atriz, que não era apresentador de jornal, de telejornal, de programa humorístico, nada disso. Eram os anônimos. E aí, eventualmente, você poderia pensar, isso aí ela está fazendo média. Não, ela não está fazendo média, ela faz isso mesmo, ela valoriza essas pessoas. Ela tem um processo de aproximação com essas pessoas que ela consegue cativar. E aí, mesmo ela pagando menos, ela tem um baixo nível de retenção, né? E aí, o que está se falando muito hoje, e esse slide aqui não fui eu que preparei, todos os outros foram eu, e esse aqui eu literalmente copiei de um curso que a BRH ministrou, eu participei, era online, que é o chamado salário emocional. Eu achei estranho, pessoal, isso aí tem a ver com contrato psicológico do trabalho. E aí eu fui ver o que era o salário emocional. É basicamente tudo isso que eu falei, são as questões relacionais. O salário emocional tem a ver com o contrato psicológico relacional. Olha o que eles falam, olha, se você dá oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, profissional, ambiente agradável, cultura e valores alinhados, equilíbrio de vida, fazer parte das decisões, tudo que eu falei, isso aqui não fui eu que preparei. Tudo que eu falei lá atrás que é relacional, se você dá isso para os empregados vão ficar satisfeitos. Mas qual é? Aí tem que tomar cuidado. Qual é a mensagem de fundo? Olha, aumente seu salário emocional, e eu já vi artigo falando exatamente isso. Aumente o salário emocional, que você não vai precisar pagar tanto salário relacional. Isso é fato. Pesquisas demonstram isso. E é lógico, vocês agora, como administradores, não vão cair nessa historinha. A empresa tem que te dar salário emocional bom, com certeza. Se ela te der tudo isso aqui, está excelente. Mas não se contente somente com isso, do tipo, eu ganho pouco, mas me divirto. Não pode ser só isso. Você também tem que
tenha a recompensa justa, né? Não caia nessa historinha. Tente não cair naquelas coisas, a gente não tem poder para isso. Um exemplo que eu gosto de dar é de um amigo meu, nós trabalhávamos juntos na Papel Piraí. E o que aconteceu? Conversando com ele, né? O que aconteceu? Não conversando com ele, né? Tal. Ele era chefe do departamento pessoal, e eu trabalhava em treinamento. Falando de empresas tal, e às vezes reclamando da empresa. Mas eu falava, não, mas essa empresa é boa, porque ela dá oportunidade de crescimento, ela te dá curso, ela tem um salário de mercado bom, essas coisas todas. Ele falou, não, eu gosto da Ormec. Eu falei, hein? É Ormec. Poxa, na Ormec eu conheci o chefe, tá? Cultura e valores alinhados. Eu ia na casa dele, a gente fazia festa, tinha sempre festa, né? Quando tinha alguma coisa importante, ele chamava a gente para tomar decisão, né? Quando tinha vaga, ele sempre fazia um processo interno. Ou seja, a Ormec não pagava no mercado, ela, eventualmente, não tinha uma política agressiva de benefício, de remuneração, nem nada disso. Só que esse não foi o único caso. Eu contei essa história em sala de aula e vários outros alunos falavam que conheciam gente da Ormec que falava a mesma coisa. Eu não sei como ela está hoje. Mas ela trabalha muito a questão do salário emocional, né? De dar questões relacionais para o seu empregado. Um bom clima, uma boa comunicação, uma boa liderança. Poder participar das decisões, e com isso ela pode pecar um pouco mais nas questões relacionadas a, por exemplo, salário. Bom, em linhas gerais é isso, e agora o que eu vou passar para vocês é as orientações para a atividade que vocês vão ter que fazer e postar até semana que vem. Eu vou botar a data, eu vou postar isso aqui no nosso Classroom. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar direto por aqui, que é mais fácil. Então, para aqueles que já trabalham ou fazem estágio, fica mais fácil. Escolha uma empresa que você está trabalhando, que você já trabalhou. Para aqueles que ainda não trabalharam, vocês são jovens, eventualmente ainda não têm experiência profissional, imagine uma empresa, ou então uma organização, algo, a igreja, alguma coisa que você já fez parte, ou que você imagina fazer parte, para ter que usar a criatividade. E aí, este formulário aqui vai estar lá no Google. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é muito fácil. Na coluna da esquerda, você vai listar 5 expectativas que você tem em relação a essa organização, que você trabalha e que você imagina trabalhar um dia. Então, aqui tem 5. Minhas expectativas. Não vou falar para não influenciar vocês. Eu espero isso da empresa, espero isso e aquilo. E aí você vai dar uma nota para cada uma dessas expectativas. Para isso aqui, isso é muito importante, nota 10. Isso aqui é legal, mas não é tão importante, nota 8. Isso aqui também é muito importante, nota 10. Esse aqui é nota 9, nota 5. Então, a importância que eu dou para aquela expectativa. E aí eu vou olhar para a empresa, e aí você vai dizer, bom, mas vamos ver como a empresa vê essa expectativa minha, né? Aí você falou, eu valorizo para caramba isso, mas eu acho que a empresa não está nem aí para isso. Nota 5 que ela dá, nota 3. E aí você vai fazer isso aqui para você primeiro. E depois você vai falar da empresa, né? Expectativas que a empresa tem em relação a mim, o que ela espera de você. Liste 5 coisas. Como você valoriza, então vou dar um exemplo. Aqui eu vou dar um exemplo. A empresa eventualmente espera pontualidade. Eu já trabalhei numa empresa, que é a Sul América, que se você chegasse atrasado, eles quase te matavam, uma coisa de doido. Então, a empresa espera pontualidade. A importância que eu dou para a pontualidade? 2. Não acho importante a pontualidade. Eu acho importante você resolver tudo que você tem que resolver. Tá? É lógico, pontualidade que eu digo, chegar em reunião no horário certo, nos compromissos, isso é uma coisa. Estou falando lá no horário de trabalho. Se chegar 10, 15 minutos atrasado, isso não tem problema nenhum. E aí, a importância que a empresa dá, 10. E aí vai ser a mesma coisa. Lista tudo aqui e aqui você consegue fazer um balanço de onde você pode ter quebra das expectativas, tanto por parte de você em relação à empresa, quanto da empresa em relação a você. Aí você começa a entender mais essa relação. É um exercício só para fixar mais esse conceito, que é importante e que está sendo usado mais pelas empresas, né? Que é o contrato psicológico do trabalho. E, por fim, muito rapidamente, vocês vão dizer suas expectativas. Elas são predominantemente transacionais ou relacionais. Só precisa responder isso, não precisa justificar. Não quero dificultar a vida de vocês. As minhas expectativas são predominantemente relacionais. Não, as minhas são transacionais. Tá? Só para você fazer, você entender você um pouco mais. Tranquilo? Então, gente, estamos finalizando então essa aula. Tem que finalizar, né? Porque eu estou ficando no escuro, ninguém está me vendo mais, daqui a pouco eu vou virar uma assombração. Então, obrigado, uma boa semana a todos vocês. Um abraço.